Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso depende do horário em que você vai estar assistindo a minha aula. Eu estou falando isso porque muitos dos alunos esperam os pais chegarem para pegar o celular do pai e assistir a minha aula. Eu sou o professor Ives Fernando, eu sou professor de ciências. Aí na telinha eu gostaria que vocês observassem que tem a minha rede social, ou seja, tanto o Instagram quanto o Facebook. E daí eu gostaria que vocês curtissem, fossem lá, me seguissem. Quando assistisse a aula do EducaPE, chega ali, ó, dá aquele velho like, aperta ali aquele sininho para que vocês possam receber a notificação da aula de ciências, que isso é muito importante para a gente. Hoje eu vou começar a aula de número 12 e vou falar sobre elementos essenciais para a construção de um circuito elétrico. Já ouviram falar de circuito elétrico? Toda vez que quando fala de circuito elétrico, a gente lembra logo de choque. Mas hoje nós iremos ver quais são esses elementos. Toda vez que eu falo de um circuito elétrico, a gente vai dividir aí em 6 partes. Eu tenho o gerador, o receptor, o terceiro é o resistor, o quarto, o condutor, o quinto, o isolante e o sexto, que é o último, o interruptor. Bora falar sobre cada um especificamente. Quando eu falo de gerador, o que danado é um gerador? O gerador elétrico vai ser um dispositivo que consegue converter diferentes formas de energia, como energia química e solar, em energia elétrica. Tem aí um exemplo de uma pilha que também pode converter para energia elétrica. Então, exemplos aí de geradores, eu posso ter pilhas secas, pilha alcalina e pilha de lítio. Elas são exemplos de geradores. Bom, agora vamos falar sobre receptores. Toda vez quando eu falo de receptores, eu estou dizendo o seguinte: os receptores elétricos são equipamentos que vão transformar a energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. O receptor não transforma a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Então, se eu estou falando sobre esse receptor, observe que tem aí algumas imagens de eletrodoméstico. Então, nessas imagens aí, você pode observar que eu tenho ar-condicionado, aquecedor, máquina de lavar, fogão, ventilador, aspirador de pó e a geladeira. Então, esses receptores aí vai pegar a energia elétrica e vai transformar em outro tipo de energia. Então, quando eu tenho um aquecedor, ele vai pegar ali a energia elétrica e vai transformar em energia térmica. Aí eu não coloquei o exemplo de uma lâmpada, mas a lâmpada ela também pode pegar a energia elétrica, né, e transformar em energia luminosa. Bom, quando se fala também aí desse receptor, tá aí a lâmpada que está transformando essa energia elétrica em energia luminosa, o calor ele é sempre uma fração da energia transformada por um receptor em nosso cotidiano. Então, estamos cercados aí de equipamentos que são classificados de receptores, tais como as geladeiras, os liquidificadores, aparelhos de som, que a gente pode pegar aquela energia elétrica e transformar em energia sonora. É justamente a função do receptor. Computadores, impressoras e etc. Toda vez que se fala de receptor, eu estou falando de eletrodomésticos ou de equipamentos que vai pegar a energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica em outra forma de energia. Bom, agora nós iremos falar sobre os resistores. Vou falar sobre o circuito elétrico, o resistor. O que são os resistores? São dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos por meio de um efeito Joule,
que vai ali, ó, converter a energia elétrica em energia térmica. Aí a gente tem exemplos, né? Imagens aí de resistores. Se eu estou falando de resistores, eu estou justamente falando dos dispositivos que vai controlar essa passagem aí dessa corrente elétrica. Bom, agora vamos falar sobre os condutores. O que é um condutor elétrico? Vai ser justamente um material que vai oferecer uma baixa resistência elétrica e vai ali, ó, possibilitar com facilidade a passagem da corrente elétrica ao longo de si. E aí você observa que aí a gente tem alguns cabos, né? Pode ter cabo de metal, cabo de cobre, vai existir várias substâncias que são condutores aí de eletricidade. Bom, em sua estrutura, quando eu estou falando de condutor, os elétrons que estão livres, eles vão possuir uma ligação que é bem fraca com o núcleo atômico, o que vai facilitar muito para que os seus elétrons eles se espalhem e para que eles possam se mover desordenadamente, quando se fala em relação à questão do condutor e do comportamento dos elétrons que estão livres dentro desses condutores. E ao aplicar uma diferença de potencial, que a gente chama de tensão elétrica, o movimento dos elétrons ele vai ser impulsionado e como ele estava ali desordenado, ele vai ser ordenado, o que acaba gerando uma corrente elétrica que vai se mover ali ao longo do condutor. Bom, exemplos aí de condutores, a gente tem o alumínio, o cobre, o ouro, a prata, e aí a gente vê justamente essa questão desse ordenamento desses elétrons. Primeiro a gente tem ali uma corrente grande, porque tem um fluxo grande, lógico que vai depender do tipo do condutor, e também a gente tem também um fluxo pequeno, que é uma corrente pequena. Ou seja, os elétrons, antes eles estavam desordenados, mas através dos condutores, eles vão ficar ali ordenados, formando o que a gente chama de corrente elétrica. Bom, já que eu falei sobre condutores, agora vamos falar sobre isolantes. O que são isolantes? Os materiais isolantes são aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas. Isso não quer dizer que os materiais isolantes não passem carga elétrica. Passa sim, mas numa quantidade muito pequena. Então, nesses materiais, os elétrons eles vão se encontrar, de modo geral, fortemente ligados ali aos núcleos atômicos e por isso eles não são facilmente conduzidos quando se fala de isolantes. Então, materiais como borracha, silicone, vidro e cerâmica vão ser ali bons exemplos de isolantes. E aí a gente tem também exemplos de isolante, né? Borracha, o plástico, o vidro, a cerâmica, quando se fala do circuito elétrico. Agora eu quero falar sobre os interruptores em relação à questão dos circuitos elétricos. O que são os interruptores? Vai ser ali os dispositivos extremamente úteis, ou seja, tendo a função de ligar ou desligar os circuitos elétricos. Então, o circuito elétrico ele pode se encontrar desligado ou ligado. Então, sendo usado ali nas entradas de rede, em pontos que são intermediários, entradas ali de aparelhos e máquinas, ou seja, resumidamente, quando se fala de interruptores, em todos os locais que são necessários a ligação e o desligamento da energia elétrica, a distribuição desses fios até esses pontos requer ali um estudo minucioso das necessidades do circuito para evitar que no futuro pode ficar ali uma sobrecarga, ou seja, ele fique sobrecarregado. E aí, quando se fala dos interruptores, a gente vai ter dois tipos, os interruptores que são externos e os interruptores que são embutidos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido bem quando falei sobre essa questão dos
elementos que são essenciais para a construção do circuito elétrico, como é que os elétrons eles se comportam, né? De acordo com os condutores, com os isolantes, e até chegar aí a energia na sua casa, quando você chega no interruptor para ligar e desligar aquela lâmpada do seu quarto. Então, é bom estar sempre desligada a lâmpada do quarto quando você não estiver presente, para economizar a conta de energia que papai e mamãe têm que pagar. Bom, eu tenho que ficar por aqui, até gaguejei um pouquinho, mas tudo bem. Eu vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.